Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temei, mas combatei até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Falta só um pouquinho. Em breve a gente termina essa batalha aqui. Amém? Peço aos irmãos, por gentileza, puderem ficar de pé. A palavra está com o nosso querido diácono Diego. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor.
Amém? Irmãos, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Esse é o tema aí do nosso mês de oração, a descida do Espírito Santo. Aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor nesta noite? Amém? Tivemos aí um dia abençoado, onde estivemos em Santana de Pirapama, com aí a liderança da equipe Kids, das crianças, foi bênção, maravilha, e Deus abençoou muito. Estivemos ali com bastante chuva, mas também com bastante criança. Almoçamos, comemos um bolo, né? Não pode sair sem bolo, Gabriel não deixa sair sem bolo, então tivemos que esperar um bolo. Chegou lá, Ricardo, bolo? Ih, Raquel, tá vendo? Tô entregando a Raquel, gente, mas tá valendo, Ricardo, pede a desculpa lá. Irmãos, vamos ler. Nosso presidente está na congregação do Jardim P. Ele juntamente com a minha mãe. Esse é o motivo de não estar aqui no segundo período. Que Deus abençoe nosso amigo, companheiro, presbítero Pedro Cabral, conhecido mais como Zico. Deus abençoe sua vida. O Pedro, que está ali também, muito obrigado por seus visitas aqui. É muito especial, viu? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Então buscamos aí, continuemos buscando o batismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Senhor, muito obrigado, ó Pai querido, por esse dia que o Senhor nos concedeu de estar mais uma vez na tua casa, reunido aqui com esses irmãos. Hoje, culto denominado culto com a família. É um privilégio estar mais uma vez aqui com esta família abençoada, com esta igreja abençoada, cultuando a Ti, te louvando, porque o Senhor se faz presente aqui nesta noite. Continua abençoando também a todos que se encontram em casa, nos assistindo. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um, que possamos, ó Pai, sair daqui nesta noite melhor do que entramos. Deus, continue nos ajudando, não nos deixe sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e nem voltarmos para trás, mas que possamos continuar olhando para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? Maravilha. Presbítero Ricardo. Glória a Deus. Enquanto os jovens se preparam para louvar o Senhor, vamos ouvir a saudação com o nosso querido presbítero Pedro Cabral. Eu ficava brincando com ele que ele era o nosso obreiro visitante, por causa que foi uma profecia, né? Mas vai deixar para nós aqui uma saudação e logo após os jovens louvando ao Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Alegres com Jesus, igreja. Amém, meus irmãos. Para minha alegria estar aqui nesta noite com os irmãos, com a igreja, para juntos adorarmos e louvarmos o nome do Senhor Jesus. Prazer ter comigo ali o meu filho, Pedro Henrique, me acompanhando. Há tempos eu queria estar um dia fazendo uma visita aqui na igreja do Vila Maria, mas devido a alguns compromissos, viagens e agora também trabalhando fora, tanto eu como o NEM e a família do NEM, estamos ali, parte em Santa Catarina, também em Rio Grande do Sul. Então a gente está um pouco ausente mesmo. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para a igreja que o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem estado comigo e com a minha família, e grandes maravilhas o Senhor tem feito em meu favor. Com certeza, a igreja aqui do Vila Maria continua no mesmo intuito, caminhando para o céu, que é o nosso alvo, o nosso objetivo, um dia encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu deixo para a meditação de toda a igreja o capítulo 24 de Mateus, que passo a ler. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos
para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo-nos: quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-á uns aos outros, e aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus possa continuar abençoando a tua igreja, abençoando a cada um dos irmãos. E com certeza, meus irmãos, no tempo de dores, no tempo de luta, com certeza aquele que perseverar até o fim terá a sua salvação garantida, e um dia moraremos no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus continue abençoando nosso irmão Zico, toda a equipe Cruz. A gente está com saudade daquela sanfona, viu? Uma bênção. Jovens louvando ao Senhor. Logo após, a irmã Camila, também conhecida como a mãe da Bela, se prepara aí para adorar a Deus.
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Estava conferindo a data aqui para não falar errado. A gente está na transmissão, né? Ontem tivemos aí a primeira concentração de sítio de oração. E aproveitando o ensejo aqui que os jovens cantaram, no dia 21 de novembro é a última concentração de jovens do ano. Então, fazendo aqui essa propaganda para o nosso querido pastor Geraldo Arruda, para o meu chefe Leandro, os coordenadores da mocidade. Anota na agenda aí, jovens, 21 de novembro. Antes da irmã Camila cantar, eu vou fazer a leitura aqui, para nós adorarmos ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Provérbios capítulo 3, versículos 1, 2, 9 e 10. Diz assim o texto: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 9: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Nós vamos orar, pedindo a Deus a bênção, aqueles que vão adorá-lo agora nesse momento, com os dízimos e ofertas. Eu pedi para o presbítero Alexandre para orar, mas ele está ocupado ali. Então, eu vou ficar contigo mesmo, diácono Diego. Faça essa oração. Senhor, nós estamos aqui neste momento orando em favor dos dizimistas, ofertantes da tua casa. Pai, continua abençoando aí o lar, a família. Também orando em favor de pessoas que ainda não estão dizimando, não estão ofertando, que possam ser tocadas agora pelo Espírito Santo para estar abençoando esta obra, porque a obra é do Senhor e ela não pode parar, tem que continuar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Se você souber essa canção, ajude a adorar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Amém? Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Você pode adorar e dizer: quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Você pode levantar suas mãos e dizer: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoado. Você pode dizer: minha descendência frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa
a mão no seu lugar. Eu não sei se o seu filho está na igreja, se o seu pai está na igreja, mas eu quero que você declare sobre a sua família a salvação do Senhor. Declare sobre sua casa a salvação do seu lar. O Senhor Deus é bom e Ele quer que a sua família seja salva. E você vai adorar o Senhor juntamente conosco. Declare essa bênção. Será abençoada o quê? Minha descendência frutificará na sua presença. Declare isso sobre a vida do seu filho, como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, a igreja, serviremos a Deus. Adora o Senhor, a igreja. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus. O Senhor é bom e Ele é fiel. Adore o Senhor. O Senhor é fiel, irmão. Independente da circunstância que está na sua casa, Ele é fiel. Ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. De geração em geração, Ele é Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Você pode dizer? Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Senhor. Ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Adore ao Senhor independente. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode adorar, dizer: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel,
que você trouxe nessa noite para o Senhor Jesus? É a oferta da gratidão? Qual que é a oferta? É a oferta da adoração? Você é igual que ela viu, a única coisa que ela tinha era uma moedinha. O que você tem nessa noite? Jesus te pergunta o que você tem. Se entregue-se ao Senhor. Não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Para todos sempre Ele é fiel, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo doendo, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, Ele é fiel, fiel a mim. Aleluia, Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Pela fidelidade dEle, pela misericórdia dEle, você pôde cantar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Camila me fez lembrar aqui o dia 12 de dezembro de 2009. Aconteceu uma coisa muito especial no dia 12 de dezembro de 2009. Eu casei com a Raquel. E a gente cantou essa música no casamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E pela fidelidade dEle, essa verdade tem se cumprido na minha vida, né? Graças a Deus, estamos aí servindo ao Senhor, criando o Paulo e a Ana nesse caminho tão maravilhoso que é o caminho de Cristo, né? Irmãos, nós vamos passar para a mensagem. O presbítero Ednei já está ali com as mãos coçando. Mas antes, vamos fazer menção dos nossos visitantes. Tem aqui uma carta de recomendação lá do Assembleia de Deus Ministério de Belo Horizonte. Apresentamos a Igreja Assembleia de Deus Lagoa Santa, o irmão Medson Egídio das Dores, que serve ao Senhor na congregação do bairro São Cosme de Baixo, regional São Benedito, para que seja recebido em comunhão como membro do corpo de Cristo, como fazem os santos. E é isso que nós vamos fazer agora. Onde está o nosso irmão Medson? Está acompanhado ali da Letícia e do Francis, é isso? Quem que está ao lado aí, Francis? Ah, mas aí eu não apresento como visitante mais, não. Não. A irmã Andréia já é nossa, já é de casa, já. Nós vamos adorar a Deus pela vida dela, mas não apresentar como visitante, não. Amém? Tem mais alguém que nos visita? Além do nosso presbítero Pedro Cabral e do Pedro. Não é Pedrinho mais, né? Que já foram apresentados aqui. Mais alguém que nos visita nessa noite? Para ver se está conosco? Eu não enxergo de longe, não, então foi difícil de ver. Amém. Então vamos receber o nosso irmão Medson e a irmã Andréia, né? Vamos transmitir a ela a saudação calorosa saudação da nossa alegria de ela estar com a gente mais uma vez, mas não é visitante mais não. Amém? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, seu irmão. Deus abençoe, fica à vontade. Está na sua casa, volte pelo menos mais 1000 vezes. Só nesse mês de outubro de 2020. Cadê o presbítero Ednei? Já está aqui? Peço a igreja para se colocar de pé. E nós já iremos agora para a mensagem.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, aproveitando que os irmãos se encontrem de pé. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, a partir do verso 14 ao verso de número 21. Efésios, capítulo número 3, do 14 ao 21, a palavra de Deus nos disse: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Podeis assentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade nessa noite. Hoje, após a escola, cheguei perto do nosso pastor e perguntei a ele: o irmão não vai estar aqui à noite, mas já tem a programação já para o culto à noite aí. Ele tem primeiro horário, eu estarei pregando, segundo horário, você tem uma sugestão? Aí, como que eu chego no consultório do presbítero Alexandre e falo que tem que arrumar um dente, você tem uma sugestão? É o irmão que vai arrumar. E eu falei com ele: Deus proverá. Não falei que ia pregar. Mas sentindo uma responsabilidade muito grande, irmão, por ser um culto de família, e mandei um áudio para ele e falei: pastor, se o senhor sentir por bem, eu estarei pregando. Aí ele: maravilha, meu filho, é com você mesmo. Peguei a Bíblia lá em casa, fiz um estudo e a gente faz um esboço. Deixei dentro da Bíblia lá em casa o esboço. Aí eu vou naquela mensagem que eu falei com o pastor: Deus proverá. Maravilha, irmão, Deus tem operado em nosso meio. É muita alegria e satisfação muito grande, irmãos, quando se trata em família. Família é tudo na vida da gente. Não tem coisa melhor, irmão, que nós temos uma família, principalmente família que é projeto de Deus, família no altar do Senhor. Quando eu estava em minha casa, a minha família, hoje de manhã, eles estiveram na caravana, no Ministério Kid para Santana de Pirapama. E quando chegaram, eu estava vindo uma falar com a outra: nós não vamos no culto, nós vamos fazer dever. E eu estava pensando comigo mesmo: é culto da família. Aí eu falei com a Ana Luísa e a Sofia: vocês vão se arrumar porque nós vamos para a igreja. Elas falaram: eu vou ficar com a minha mãe. Eu falei a primeira palavra que vale, porque hoje é culto da família. E minha esposa, como é sábia, idônea, uma auxiliadora, ela falou: então é culto da família, eu também vou. Irmãos, quando você tem alguém que te ajuda, ele te ajuda a caminhar na presença do Senhor. Então, se tratando hoje de culto da família, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele faz uma oração e está escrito: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando o apóstolo Paulo está falando em suas orações de toda a família, tanto nos céus, ele também está se elaborando aos anjos, que é uma família criada por Deus. Então ele se colocou de joelho e estava orando em prol das famílias. E como nós estamos em um mês de oração, e o mês dessa oração, o tema é o derramamento do Pentecoste, é batismo no poder do Espírito Santo. Eu tenho como pai uma incumbência de orar pelas minhas filhas, para Deus operar e batizá-la como Espírito Santo. Porque eu tenho uma família que está na presença do Senhor. Nós vemos que no livro de Gênesis, quando Deus formou os céus e formou a terra, Ele fez os animais, Ele viu que faltava algo ainda sobre a face da terra.
Ele falou: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus, do pó da terra, Ele formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Depois que Ele formou o homem, Ele viu que estava perfeito conforme aquilo que eles queriam fazer. Mas olhando aos animais da terra, que cada um tinha sua companheira, Ele falou: não é bom que o homem viva só. Façamos, pois, uma auxiliadora que possa ser idônea, que possa ajudá-la, que possa compreender e que possa caminhar lado a lado. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, Ele fez para caminhar ambos lados uns aos outros. Mas devido ao pecado ter adentrado no meio daquilo que Deus formou, do homem e da mulher, às vezes houve uma separação entre o homem e Deus. Mas nós, pela graça e pela misericórdia do Senhor, a qual Ele tem dado a nós estamos caminhando lado a lado com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a noiva da igreja e com a nossa família para encontrar com Jesus nas mansões celestiais. O importante e o gostoso irmão, é saber que nós estamos na presença do Senhor. Me recordo, estava lembrando que meu pai, nós morávamos aproximadamente 7 a 9 quilômetros longe da igreja. Meu pai era o dirigente da igreja e também porteiro, que ele abria a igreja e fechava a igreja. E nunca que chegava atrasado na igreja. E nós éramos uma família nós somos uma família de 9 irmãos, um Deus levou. Mas meu pai nunca deixou de nós adorarmos a Deus. Não tínhamos veículo como temos hoje. Eu moro aproximadamente 500 metros da igreja, mas venho com o meu carro, traz um conforto muito grande para a minha família. Mas meu pai nos colocava-se no lombo de um animal, ou até mesmo uma charrete tração animal, e caminhávamos para a casa do Senhor. Seja inverno, seja calor, seja frio, verão, chovendo ou não, estava nós caminhando para a casa do Senhor. E meu pai não se também olhavam as circunstâncias, o tamanho que eram as crianças. Me recordo muito bem que muitas vezes ele forrava com um colchão, um pano, o fundo da charrete. Ali íamos dormindo e voltávamos, às vezes dormindo também, porque éramos crianças, mas meu pai não deixávamos de levar para a casa do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: por essa razão eu me coloco de joelho por toda a família, tanto nos céus como na terra. E a família que o apóstolo Paulo está se expressando, irmãos, é a minha família, a sua família, a igreja do Senhor que está na face da terra. De que maneira eu e você estão caminhando com nossos filhos para a casa do Senhor? O pastor Magela se falou que no primeiro período, que quando nós colocamos na presença do Senhor, eu direi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em hipótese alguma eu vou dizer: eu servirei ao Senhor, ou a minha casa servirá ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu, minha esposa e minhas filhas, meus filhos, nós serviremos ao Senhor. Mas é por essa causa também que eu me coloco de joelho em prol da minha família, pedindo a Deus para dar graça, para nos dar misericórdia, para saber o como compreender, o como entender um caminhar na presença do Senhor. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, muitos lares estão sendo destruídos, muitos pais estão abandonando seus filhos, muitas mães estão abandonando seus filhos, mas Deus jamais abandonará aquele que dobra o seu joelho em tua presença. Deus jamais deixará de ouvir um clamor, Deus jamais deixará de ouvir um pedido do filho. Quando eu estava arrumando, minhas filhas chegou perto de mim: meu papaizinho querido, eu falei: me dá o que você está querendo me dar? Não, nós estamos querendo pedir. Eu falei: então pede, minha filha, o que vocês estão querendo pedir. O senhor prometeu ontem que hoje nós ia comprar cachorro quente. Um simples cachorro quente, mas alegra o coração de uma família. Olha a simplicidade de uma criança. Imagina você dobrar o seu joelho e chorar e derramar lágrimas aos pés do Pai, e o Espírito Santo colher suas lágrimas e levar para Deus. Deus não vai endurecer o coração contra você, não, meu irmão. Deus há de atender, há de apegar o seu pedido, há de resolver
há de dar soluções para os seus problemas. Irmãos, infelizmente, nos dias que estamos vivendo, muitas pessoas têm se esquecido das famílias. Muitas pessoas não dão os valores aquisitivos, os princípios bíblicos no meio da nossa sociedade. Nós temos que o nosso irmão presbítero Ricardo, um advogado, sabe muito bem, trabalha muito bem no meio familiar, como também o conselheiro na família aqui no nosso ministério. Coisa absurda que muitas vezes chega ao conhecimento de um advogado, chega ao conhecimento de um conselheiro, chega ao conhecimento de um pastor. Coisa que muitas das vezes poderíamos tratar dentro dos nossos lares, se nós pegarmos nossos princípios bíblicos e dobrarmos nosso joelho e entregar aos pais as nossas petições. Mas muitas das vezes uns atentaram para as leis deste país. Muitas das vezes esqueceram que Deus fez o homem e fez a mulher. Muitas vezes esqueceu que Deus nos fez família constituída. Mas nessa noite nos alegramos, irmãos, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor a qual Deus tem concedido a mim e pelo amor a qual Deus tem concedido a você de fazer parte de uma família exclusiva de Deus. No verso 17 diz: e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Onde está o alicerce do amor de você, igreja, irmão do Senhor? Muitas das vezes deixaram os alicerces da família trincar. Muitas das vezes deixaram os alicerces familiares abalar. Por pequenas causas, por pequenas coisas. Mas ainda é momento de levantarmos no meio da nossa sociedade. Ainda é momento de levantarmos no meio de nossas igrejas e clamarmos ao nome santo do Senhor, pedindo a Deus que tenha de compaixão de nós, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nossos filhos, de nossas filhas, procurar com zelo a tratar a nossa família da melhor forma possível. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas acham que as esposas são empregadas domésticas. Muitas esposas às vezes acham que o marido tem um dever de estar pagando as contas e trazendo o comer para dentro do lar. Mas não é isso que a nossa Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que sofrer junto, caminhar junto, amar junto, ir para o céu juntos, irmãos. Quando vence um casal até o ministro da igreja, ele promete ser fiel até que a morte o separe. Mas muitas das vezes não está esperando a morte separar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, irmãos, para que tenhamos uma igreja avivada com famílias felizes nos dias que estamos vivendo. Eu e você temos que louvar a Deus por essa família que aqui temos. Porque Jesus Cristo, quando vê um filho chorar, ele se preocupa. Outro dia eu estive na casa de um determinado irmão, não vou falar o nome do presbítero Alexandre. Uma criança chorava, a mãe se preocupava. Porque, irmãos, a mãe não sabia o que a criança tinha ou o que a criança queria. Eu ainda brinquei com o presbítero marinheiro de primeira viagem, assim mesmo, não preocupa não, meu irmão. Mas Deus te conhece, talvez antes, não vou falar talvez, Deus te conhece antes de você estar no ventre de tua mãe. Deus conhece a tua necessidade antes de você vir ao mundo. E Deus sabe a necessidade que você ainda vai passar. Mas por essa causa a igreja do Senhor se coloca de joelho, pedindo a Deus em prol de uma família espiritual. Para que você possa abrir a tua boca e dizer: a minha família é uma família bendita, constituída pelo Senhor. Quantos pais não trazem os filhos mais à casa do Senhor? Deixa os filhos nos lares em frente a um aparelho de televisão. Foi falado aqui também no primeiro período. Não tenho nada contra a televisão, porque eu tenho uma na minha casa, mas eu sei muito bem o que minhas filhas vão assistir e o que eu vou assistir. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para quando este vier a crescer, não se desviará dele. Os nossos irmãos patriarcas da igreja,
Eles têm dado a nós um conhecimento muito grande. Aqueles que iniciaram o evangelho na face da terra. Não deixaram de levar a sua família. Me recordo muito bem da minha mãe falando do pastor Claudio Honor, pastor Paulo Viana, muitas das vezes carregando seus filhos do ombro. Irmã Tereza como de um lado e de outro, que a família ia crescendo dia após dia. Mas está hoje os filhos adorando ao Senhor. Se não tem algum que não está adorando, não é falta dos princípios bíblicos. Vamos dar valor à nossa família, igreja do Senhor, a fim de podermos compreender com todo o santo qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de uma família na presença do Senhor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, irmãos. Não é de algumas plenitudes, é de todas as plenitudes de Deus. É muito fácil ver uma família abençoada, mas é mais fácil eu dobrar o meu joelho e pedir bênção para a minha família, e pedir Deus para continuar abençoando a família do próximo. Quantos têm se levantado contra você, meu irmão ou minha irmã? Quantos têm se invejado daquilo que você tem, mas o que você tem são bênçãos constituídas pelo Senhor. Aquilo que você tem é uma dádiva que Deus te deu. Um culto como hoje, irmãos, culto da família. Eu prezo muito por todos os cultos, mas principalmente o da família. Quando dobro o meu joelho aqui no altar, eu falo: Senhor, abençoa as minhas filhas. E Deus sabe quem é as minhas filhas, mas eu ainda falo: a Ana Luísa e a Sofia, Senhor, abençoa elas. Abençoa o futuro das minhas filhas, aos empregos que minhas filhas vão ter. Se o Senhor permitir que tenha um esposo, abençoa um esposo de qualidade. Isso é eu me preocupar, irmão, pela uma família que Deus tem me dado. Diego me chamava de sogrão, mas casou. Mas é bênção também. João Paulo está na lista, Isaac, mas Deus abençoe vocês também. São famílias, irmãos, que Deus tem constituído. Mas muitas pessoas não têm preocupado com os seus filhos. Muitas pessoas não têm preocupado com o dia a dia, o que será de amanhã. Hoje na escola bíblica dominical surgiu um assunto sobre família. Eu ainda falei com o pastor, muitas pessoas procuram outros lados, mas não procuram estar dentro da igreja. Procuram votar em outros partidos que não apoiam a nossa igreja. Isso traz uma consequência muito grande para nós. Nós vemos que Jó teve um sofrimento muito grande. Ele perdeu, irmão, todos os seus filhos. Aí depois da escola eu perguntei para dois professores: por que Jó não perdeu a esposa? Algum me falou: mas porque se ele perdesse, ele não teria mais filhos. Mas eu falei: mas ele poderia casar de novo. Ele falou: é verdade. Aí eu falei: ele não perdeu porque o diabo não chegou a Deus e falou: está vendo a esposa que ele tem? É por isso que serve ao Senhor. Se o diabo tivesse falado, Deus tinha permitido. Ainda brinquei para eles: as mulheres têm um poder, uma força muito grande, que até o diabo teve medo de levar o nome delas a Deus. Olha o valor de uma mulher dentro da casa, presbítero Alexandre. Brinca com a irmã Camila para o irmão ver. Irmão, temos que dar valores, irmãos. Eu vejo os nossos jovens de hoje ter uma preocupação muito grande com a mocidade, irmãos. Eu lamento, irmãos, em ver a nossa mocidade aqui novamente, como era. Muitas pessoas estão se desanimando dentro das nossas igrejas. Qual é o futuro da igreja e da família se os nossos jovens não prevalecerem no caminho do Senhor? Que tipo de casamento que nossos jovens estão se preocupando? Que tipo de família vamos formar dentro da igreja? Eu sempre falava e continuo falando: quais são os tipos de líderes que vão liderar as minhas filhas?
Quais são os tipos de líderes que vão liderar a filha do nosso presbítero Alexandre? Quais são os tipos de líder que vai liderar ao filho da Emily? Ao filho do presbítero Ricardo, a todas as crianças? Qual é a liderança que vai ser capacitado se hoje não estão preocupados em buscar a Deus? Em buscar um relacionamento dentro da casa do Senhor. Muitos de nossos jovens já temos perdidos para o mundo. Estão hoje pagando um preço muito caro. E eu vi hoje não, essa semana eu assisti uma reportagem que um jovem foi preso e ele perdeu a sua filha. Deus recolheu a sua filha, ele falou: pega, só Deus recolheu a minha filha para eu dar valor à minha vida na presença do Senhor. Então diga, irmãos, com toda a sabedoria, com todo o entendimento do coração, com toda a alegria: bendize a minha alma ao Senhor, por toda a família que eu tenha, bendiga o nome do Senhor. E tudo que é em mim, bendiza o teu santo nome, ó Deus. Entregue nas mãos do Senhor seu pai. Entregue nas mãos do Senhor a tua mãe. Entregue nas mãos do Senhor o teu esposo. Entregue nas mãos do Senhor a tua esposa. Entregue nas mãos do Senhor os teus filhos. Entregue nas mãos dos seus obreiros que têm pagado o preço na casa do Senhor, em prol de toda a família. Porque Deus, Ele é infinitamente bondade e misericórdia para mim abençoar e a te abençoar. Porque a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, irmãos. Por todas as gerações na face da terra, a Ele seja a glória e o louvor. Que possamos dar mais valores à família. Que possamos nos preocupar mais com as nossas famílias. Tem pessoas, irmãos, eu brinquei aqui, falei das minhas filhas no cachorro quente, tem esposo que infelizmente não tem coragem de levar a sua esposa para comer um cachorro quente. Tem esposo que não tem coragem de levar a sua esposa para, às vezes, dar uma volta à beirada da lagoa, mas ver o quê? Ver a capivara. Já alegra o coração de uma esposa. Talvez eu falar, mas levar minha esposa para ver água, ver as capivaras, quem sabe ver o jacaré lá também. Isso, irmãos, eu gosto muito de ver o status do evangelista Grayson. Sempre ele posta ele com a família dele na beira da lagoa. Vocês que têm acesso ao status vê isso. As crianças alegrem ver os bichinhos caminhando ali, irmão. Às vezes jogam uma pedrinha dentro do lago, da água. Eu, pela graça e misericórdia do Senhor Deus, tem me concedido a oportunidade de estar viajando com a minha família, mas talvez nem todos tenham essa oportunidade. Mas leva à beira da lagoa. Vai à Gruta Lapinha, Serra do Cipó, próximo a nós aqui. Isso, irmãos, alega o coração de uma esposa. Tem esposa que todo dia faz um feijão com arroz e ainda coloca um angu para o esposo comer, mas às vezes não tem coragem de fazer uma lasanha, talvez um ovo frito diferente. Irmãos, a gente ouve isso, é verdade. Presbítero Ricardo, ouça isso também. Ah, minha esposa não faz isso, não faz aquilo. São meios diferentes dentro da família, irmãos. São modos de cultivar a nossa família. São modos de alegrar o coração de uma esposa, a esposa alegrar o coração de um esposo, o pai e a mãe alegrar o coração de umas filhas. A minha filha ontem falou: pai, eu quero pipoca. Falei: tá bom, minha filha. Aí fiz de conta que esqueci. Pai, a pipoca, viu? Falei: tá bom, menino, pega um saquinho lá, vou encher uma panela de pipoca aí. Ela ficou toda alegre comendo pipoca. E nós estávamos assistindo as concentrações das irmãs aqui e comendo pipoca. Olha que benção, irmão. Família, ganhando os filhos. Presbítero Ricardo fritando batata. Olha que maravilha. Irmãos, isso são princípios bíblicos dentro da casa do Senhor. Qual o pai que o filho pedir pão dará uma pedra para comer? Não tem como, irmãos. Se o teu filho pediu pão, dá pão. Pediu cachorro-quente, dá cachorro-quente. Pipoca, dá pipoca. Pediu batata, dá batata. Mas não deixa faltar o amor que em Cristo Jesus, nosso Senhor, tem dado a nós. Abraça teu filho, abraça tua filha. Faz o de melhor.
Nesses dias de calor, irmão, nós estamos esparramando, é o colchão lá na sala, ali a gente dorme a família toda na sala reunida. Aquela alegria, aquele prazer de ver as meninas brincar, dialogar, conversar, entrosar um amor de um pai e de uma mãe. Mas também, filhos, não fique alegre toda hora, porque a Bíblia diz, ensina o seu filho, corrija o seu filho com vara verde. Na verdade, que hoje não está tendo vara verde para bater não, mas a Bíblia manda ensinar. Mas se eu e você ensinar os princípios bíblicos, não precisa de vara verde para corrigir os filhos. Apenas uma palavra, apenas uma humilde, uma simples conversa, você ganha o teu filho. Dê um beijo ao seu filho. Abraça seu filho, dê amor ao seu filho, dê carinho ao seu filho, porque fazendo assim, irmãos, nós vamos ter uma família constituída pelo Senhor e os princípios bíblicos não vai sair de nosso meio. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Maravilha, Deus é bom, palavra abençoada. Culto de família, e a gente vai aprendendo, e daqui a pouco estou chegando lá, viu, irmãos? Daqui a pouco estou chegando lá, o Alexandre está comentando comigo ali, que estava aprendendo a trocar a fralda da Bela, né, Alexandre? Daqui a pouco nós chegamos lá, né, amor? Se Deus quiser, tudo no tempo certo. Irmãos, é isso aí, família é presente de Deus, e eu, graças a Deus, agradeço a Ele todos os dias, porque tem 14 anos que eu trabalho junto com meu pai. E o Zico tem acompanhado aí, os obreiros. E Deus tem me dado esse privilégio. Muitas das vezes eu encontro amigos aí, pessoas falando, mas como assim você dá certo com seu pai? É raro a gente ver pai e filho junto. Mas lá de casa meu pai fala que eu sou mais enjoado daquele filho que fica pegajoso. Eu chego em casa, brinco mesmo, abraço meu pai, minha mãe. E eu vi aí, há uns anos atrás, eles perdendo meus avós. Irmãos, dê valor ao seu pai, dê valor à sua mãe. Hoje, eu falei lá em Santana de Pirapama, muitas das vezes a gente fica endemonizando tudo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não. Irmãos, o filho, o pai e o filho tem que ser os melhores amigos. A gente fica aí vendo e ouvindo muitos pais transferindo responsabilidade. Coisa que é do pai e da mãe fazer, sendo transferido para a escola, transferido para a igreja, transferido para o vizinho que olha, para não ser mais quem. Então, o seu filho estar sendo lá é um presente de Deus na sua vida, porque foi Deus quem te deu. E Deus te deu, então é para você cuidar. Então, cuida bem do seu filho. E filho, respeite ao seu pai. A Bíblia fala, o filho que respeita o pai, esse terá aí muitos anos de vida aí na terra. Então, meu pai sempre fala isso comigo, sempre me ensinou assim, e eu quero, juntamente, converso muito com meus irmãos, honra pai e mãe. Mas meu pai não é crente, mas minha mãe não é crente. Honra. A Bíblia não fala para crente, a Bíblia fala no geral, ali é no geral. Honra seu pai e honra sua mãe, porque através de você honrando seu pai e a sua mãe, Deus trará muitas bênçãos para as suas famílias. Amém? Irmãos, então vamos de avisos. Obrigado, Daniel, aí, maravilha. Daniel, tem um fundo musical ali, você viu, Ricardo? Que bênção. Sim. Amém. Nessa semana nós teremos aí programação de semana de oração. E estou aqui com a programação. Segunda-feira, amanhã, responsabilidade aí é da banda e do coral. Então, responsabilidade de oração, banda e coral. Terça-feira, jovens e adolescentes. Transmito aí essa responsabilidade ao presbítero Edivaldo, não só os departamentos, irmãos, mas a todos.
A todos que quiserem cooperar aí. Quarta-feira, ciclo de oração. Quinta-feira, ministério e cooperadores. Sexta-feira, músicos e instrumentistas. Sábado, família. E aí é para não só o departamento. Aos irmãos que querem cooperar aí, ajudem esses departamentos nessa semana de oração. E domingo, seguiremos com a ceia normalmente. Teremos a ceia aqui do Senhor normalmente, dia do Valente. Então segue aí esses avisos. Fiquemos em pé. O Ricardo quer fazer oração aqui com toda a família. Então, é isso aí mesmo, Juan. Espera aí, tem um aviso aqui muito importante. Juan, Pai do Senhor, pede o Ricardo para orar no final, para abençoar a nossa volta amanhã de viagem. Rafael Oliveira está assistindo o culto. Rafael, Deus abençoe você, Nayara. O Edno Costa, Pai do Senhor, para os irmãos, quero agradecer aos irmãos que orarem pela minha mãe que estava no UTI. Ela está agora na enfermaria, olha que maravilha. Nós oramos aqui na semana passada e Deus já entrou com providência. E o mesmo Edno pede, quero agradecer aos irmãos que oraram pelo meu irmão que estava internado. O mesmo teve alta e passa bem, graças a Deus. Que bênção. Então esse aí é o poder da oração, irmão Edno, que Deus continue te abençoando, você e sua família. Faça oração, hein, Ricardo. Vamos orar então. A gente cantou aqui que vamos consagrar o nosso lar a Deus, né? O Ednei pregou que por essa causa nos colocamos de joelhos. A gente não pode aglomerar, mas eu queria que cada família, na medida do possível, se reunisse aí, juntos, e vamos orar aí uns pelos outros, abençoando essa família. Vamos fazer essa oração, então, final, em família. Minha família ficou em casa. Tem a Nayana ali, né, que é a minha família. Pode representar aqui os demais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, te louvamos por esse momento tão especial, Pai, na Tua presença. Deus, como foi falado aqui nessa noite, ó Pai, nós consagramos a nossa família a Ti. Nos colocamos, ó Deus, de joelho, ó Pai, por essa causa, ó Deus. Oramos ao Senhor, para que o Senhor continue abençoando as famílias dessa terra, ó Pai. Continue abençoando as famílias dessa igreja. Deus, todo espírito mal seja repreendido, ó Pai. Possamos viver, ó Deus, a família de acordo com aquilo que o Senhor nos colocou, ó Pai, como padrão. Deus, maridos que amem suas esposas, esposas que sejam submissas aos maridos. Pai, filhos que honrem os seus pais, pais que não levem os seus filhos à ira, Senhor. E que os criem, ó Pai, que os ensinem no caminho que devem andar. Deus, todo o espírito mau, ó Pai, que vem sobre as nossas famílias, nós agora como igreja, repreendemos no nome santo do Senhor Jesus. Abençoe cada lar, ó Pai, para que de fato seja um lar abençoado, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça. Essa é a nossa oração. Esse, meu Pai, essa é a causa pela qual nós nos colocamos de joelho nessa hora, louvando e glorificando ao Teu santo nome, Senhor. Amém. Vamos todos dizer juntos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. O Senhor é o nosso pastor. Posso todas as coisas. Deus abençoe a todos.